Olá pessoal, bem-vindos ao canal Tesouro Oculto. Eu sou o pastor Simeão Carvalho e quero aqui trazer mais um vídeo para você. Bom, o canal Tesouro Oculto ele abriu nesta função de falar sobre coisas polêmicas da Bíblia. E hoje eu escolhi um tema que é um pouco polêmico para algumas pessoas. Então eu quero falar aqui a minha opinião. Você pode até fazer seu comentário aí e dizer o que você pensa, tá? Mas o tema é bem importante. E depois desse vídeo, eu gostaria muito de fazer um anúncio, tá bom? Não saia daí. Vamos meditar conosco um trecho da Bíblia que está no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versos 18, que diz assim: Porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Bom, o tema de hoje é: você concorda em que a igreja pague para pregadores, para cantores, para virem cantar e pregar na igreja? Você concorda que é digno que pastores vivam das ofertas e dízimos da igreja? Eu quero falar a minha opinião. Começa desde o livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4, que diz assim: Não atarás a boca do boi que trilha. Quando fala a palavra trilha, ele está falando sobre o boi que ficava ali numa moenda para amassar o trigo. E aí diz assim: o boi está trabalhando, tinha um costume de pôr alguma coisa na boca do boi e amarrar para que ele não intertesse comendo e continuasse o trabalho. Mas era na lei de Moisés que não se devia amarrar a boca do boi que trabalha, porque o boi que trabalha precisava comer, né? Então assim, começa desde o Velho Testamento. Aí vamos para o Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 9, também diz assim: não atarás a boca do boi que debulha. Ou seja, que o boi que trabalha, ele precisa comer. E se você ata a sua boca, ele vai perder energia e ele vai enfraquecer a um nível de não conseguir trabalhar, porque não tem condição de se alimentar quando trabalha. Então, não é justo que você o prive de que se alimente no momento que trabalha. Então, vamos lá para 1 Timóteo, nós lemos aqui, né? Mas vamos falar sobre Lucas capítulo 10, versículo 7. Aí você diz assim, mas é Velho Testamento, tal, vamos entender o que Jesus disse. Jesus, ele pegou os discípulos e envia os seus discípulos e diz assim, olha, chegando numa cidade, diz, paz seja convosco. E a casa que vos receber, ficai ali, né? Ficai ali, coma e beba dos que eles colocarem adiante, porque digno é o obreiro do seu salário. E ele ainda cita a Bíblia que diz, né, não atarás a boca do boi que debulha, porque digno é o obreiro do seu salário. E aí, nos versículos seguintes, ele continua dizendo, e aí na cidade vocês vão anunciar e vão dizer, olha, o reino do céu é chegado, as pessoas que receberem, vocês, né, se acomodem ali, porque é justo que quem faz a obra receba da obra. Então o próprio Jesus também citou esse mesmo trecho, né, que não atarás a boca do boi que debulha, porque digno é o obreiro ou quem trabalha de receber pelo seu trabalho. Um trabalhador que trabalha e se submete a 30 dias de trabalho, né, nada melhor do que ele desfrutar do bem do seu suor, do trabalho das suas mãos. Então o reino do céu é justiça. É tanto que o Senhor Jesus diz assim, mas antes buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça,
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus, ele é justo. Se alguém trabalha na obra, nem o próprio Jesus foi contra ele receber. Na minha opinião particular, a pessoa deve receber para pregar, deve receber para louvar? Sim. Inclusive, eu sempre defendi uma tese que o salário de Deus é aquele que não seja um exagero, mas que a pessoa, a família não tenha nada de falta. O salário de Deus é aquilo que uma pessoa possa viver bem, não com extravagância, não com desperdício, não para enriquecimento próprio, mas sim que pudesse viver bem, ter a melhor casa, ter o melhor carro, ter uma boa condição. Porque acredito que Deus não é mesquinho nem miserável. Deus é um Deus que tudo pode. Então, o salário de Deus seria aquele que a pessoa tenha o melhor. O melhor. Então, assim, eu concordo e defendo essa tese de que se a pessoa trabalha, se o pastor trabalha exclusivo na obra e pela obra, digno é o obreiro de receber salário. Ele não tem nada contra ele ser convidado para pregar e dizer, olha, eu tenho despesas e eu preciso que cubram as minhas despesas para mim poder me deslocar e chegar até o endereço para pregar a palavra de Deus. Então, esta é um dos assuntos polêmicos, que tem muitas pessoas, mesmo os evangélicos, que são contra essa atitude. Se você der dinheiro para alguém vir pregar na sua igreja, você não é pastor, você não é... Mas você está agindo com justiça, porque a pessoa tem custo de deslocamento. Ah, pastor, mas é 1 hora só que ele vai pregar, ou meia hora. Essa pessoa não tem só meia hora. Essa pessoa, ele, quando é convidado a pregar numa igreja, ele tem a necessidade de orar, pedir a Deus que o inspire, pedir a Deus que dê ele uma palavra para que possa saciar a fome e a sede de quem venha à igreja para ouvir. E não só orar, ele também precisa se dedicar na leitura, ele precisa ler. E às vezes ele passa hora pesquisando ou horas meditando na Bíblia, até mesmo dias, depende do tamanho do evento. Então, digno é o obreiro de ser remunerado, sim, se a igreja tem condição, porque a igreja arrecada dízimos e ofertas também para gastar naquilo que é de Deus, né? Um convidado que é convidado para pregar, nada mais justo do que ele ser remunerado ou atender às suas necessidades, porque se ele vive da obra e exclusivo para a obra, nada mais justo também dele viver da obra. Tá bom? Bom, aqui nós finalizamos o vídeo. Esta é minha opinião. Eu sei que tem muitas pessoas que são contra. Se você quiser fazer um comentário, não tem problema nenhum. Responderei aqueles que possivelmente quiserem comentar. E vou deixar um aviso que eu disse que deixaria. Eu quero abrir a minha agenda para pregação em outros ministérios. A pessoa que quiser convidar. Particularmente, eu não tenho necessidade de nada. O que eu posso receber somente os custos da viagem, da passagem ou da gasolina do carro e a liberdade para vender meus livros, Diário de um Cristão e Do Deserto ao Palácio. Estarei abrindo a minha agenda a partir de hoje para outros ministérios e se quiserem nos convidar, eu não recebo mais do que isso, mais do que ajuda de custo para chegar até o endereço e também o direito de oferecer e voluntariamente quem quiser comprar os meus livros, Diário de um Cristão e Do Deserto ao Palácio. Então está dado o recado.
peço a Deus que abençoe a sua vida, que multiplique as bênçãos na sua família e que, se nós aprendermos a ser justos, Deus prospera, Deus acrescenta tudo de melhor na vida de quem age com justiça. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.